série boa, série bem feita. Você termina o episódio, você fica sem palavras porque você não sabe direito o que aconteceu. Você termina ali naquele tanto de luz ali nos olhos do Loki, ele quase chorando e tal. E aí você se lembra das coisas que o Ouroboros, o OB, disse lá no primeiro episódio. Ele falou duas coisas, ó. Se você chegar ali com muita radiação, você vai virar espaguete. Coisa que acontece. E ele ainda fala que se esse tear temporal quebrar, todos nós vamos morrer. E aí é o que acontece. Parece que todos nós ali, né, morreram nessa última cena. E sinceramente fica assim, é de explodir cabeças mesmo. E a gente teve algumas boas respostas nesse episódio, né? Mas cada vez que aparecem umas respostas, multiplicam-se as perguntas. Será que tudo isso que a gente viu aí era plano do Kang, do Kang não, né? Aquele que permanece originalmente, uma vez que ele já meio que sabia que ia morrer e ele já tinha mandado o livrinho pra ele pequeno lá antes, lá, né? Na linha do tempo no episódio passado, e aí ele já sabia que o tear temporal ia quebrar, ia fazer tudo isso um loop eterno, e já que a série até agora mostrou diversos loops, que as coisas se acontecem por eles mesmos, né? É interessante isso, porque quando a gente trabalha com viagem no tempo, né? Numa linha normal de tempo, esse paradoxo, tipo assim, um acontecimento é o fim dele mesmo. Uma coisa que acontece, ela tem que voltar no tempo para ser mudada, para ela acontecer, para voltar no tempo, para ela acontecer, e aí fica esse looping que a gente não sabe, mas as coisas na AVT, no tempo na AVT, não funcionam da mesma forma. Ainda assim, existe viagem no tempo lá, e tudo que a gente viu nesse episódio foi um loop temporal. Um deles, o principal, é o Victor Timely, que ele fala, olha, Ouroboros, eu aprendi tudo com o seu livrinho. E aí o Ouroboros fala assim, não, mas eu aprendi tudo com o Victor Timely, o grande cientista Victor Timely, e aí não tem início nem fim, né? É a cobra que morde o rabo mesmo, um aprende com o outro, que aprende com um, que aprende com o outro, mas no fim das contas, você nem sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Ou seja, né, se as coisas acontecem ciclicamente, não custa nada o próprio aquele que permanece ter planejado tudo isso que iria acontecer, baseado nele mesmo, sabendo que ele mesmo iria acontecer e ele mesmo iria morrer, e assim sucessivamente. Agora é bom dizer aqui que essa explosão toda no final aí não destruiu todas as linhas temporais, não, o mundo acabou todo, não. Destruiu a máquina da AVT, ou seja, destruiu praticamente a AVT. Será que essas pessoas agora vão voltar para as suas respectivas linhas temporais? Porque a gente já viu em trailers aí, ó, que tem o Mobius numa loja de jet ski, a Sylvie numa loja de discos, e assim, será que o Loki agora vai conseguir voltar em linha do tempo por linha do tempo, recrutando esses membros de novo para voltarem para fazer a AVT? Será que ele consegue restaurar a AVT e pegar eles de novo em cada linha do tempo que cada um foi viver, né, depois que a AVT foi destruída? E no comecinho do episódio a gente tem aquele grande segredo que a Senhorita Minutos foi contar para Ravonna Renslayer, que no caso ela foi traída mesmo pelo aquele que permanece, coisa que meio que já dava para prever. O aquele que permanece chega para ela e fala assim, ó, nós ganhamos tudo, tá, nós estamos juntos, aí, brother, nós para sempre, ó, migas. E aí ele vai e pede para a Senhorita Minutos, protocolo 42, que é a resposta de tudo, e aí ele fala, zera todo mundo e zera a memória dela, portanto ela não lembra daquilo, e vê que ele conquistou a guerra multiversal e só usa ela, depois zera ela de novo. E aí o que eu acho sensacional da série é como ela vai pingando coisas que vão acontecer no futuro. No caso aqui, a Senhorita Minutos tá falando, olha que filha da putagem que ele fez com você, ele te zerou, Ravonna Renslayer, você tá aqui, tá toda felizinha, mas ele zerou você, então você foi zerado e você vai ter que recomeçar como você está recomeçado agora, coisa que aconteceu exatamente com a Senhorita Minutos, já que ao fim do episódio ela foi zerada também, né? Ela foi voltando lá, eles deram reboot no sistema, reiniciaram o sistema. Interessante como é que a animação dela foi voltando no tempo, até ela agora se tornar simplesmente uma inteligência artificial que vai cuidar só do tempo da AVT mesmo. Mas falando das duas, além daquela cena macabra delas estarem na frente do corpo daquele que permanece, elas voltam para conversar com a juíza Dox e aqueles outros membros lá da AVT, e agora elas duas controlam tudo, né? A Senhorita Minutos entra no sistema lá, na verdade ela é o sistema, vamos falar assim, e ela zera tudo, ela bloqueia todo o sistema, parecendo aquela mensagem assim, ha, no filme Jurassic Park. You didn't say the magic word. Uma boa referência, e a Senhorita Minutos bloqueia o sistema, o que dá pau no elevador também, né? E aí o que não consegue o Ouroboros fazer o sistema funcionar, e aí as duas agora estão no controle, mas isso é uma prévia da cena mais macabra, que pra mim a Disney já fez até hoje nessa série da Marvel. Gente, morreu todo mundo esvagado, como que eles tiveram coragem de fazer isso? Eu fiquei pensando assim, até onde a cena vai mostrar a galera esmagada ali,
mas só a sonoplastia, a cara da galera, já é suficiente para ser macabra. Mas, mais do que macabra ainda, é que, no caso, a senhorita Minutes está adorando ver a galera morta lá. Gente do céu, essa cena é terrível. Isso é maldade, assim, maldade na veia, inteligência artificial, que como eu falei aqui no episódio passado, se ela é capaz de amar, no caso aquele que permanece, ela também é capaz de odiar. E aí ela tem prazer em ver a galera morrendo. Gente, nem Thanos tinha o prazer em ver a galera morrendo. O Thanos tinha a missão dele lá e falou assim, ó, tem que morrer, mas é um mal necessário para o meu propósito e tal. Mas eu não queria matar, mas tem que matar. Do Thanos era assim, mas a senhorita Minutes não, ela é pior ainda. E quando travou o elevador, eu saquei que aquela já era a cena do primeiro episódio, que a Sylvie tá abrindo o elevador. Coisas que eu adoro em séries aí de volta no tempo, é que acontece tudo, você não entende, tá? O que será que é isso? Coisas não fazem sentido. E aí, aos poucos, você vai ter na outra perspectiva, no caso agora a perspectiva do futuro, né? O futuro passou a ser o presente e você entende o que aconteceu pra Sylvie estar presa naquele elevador e você entendeu finalmente o que aconteceu com o Loki, que foi podado por ele mesmo, né? Então o Loki salva ele mesmo, mais um loop aí, né, do episódio, que o Loki salva ele mesmo para ele mesmo poder salvar ele mesmo. Porque se o Loki não tivesse podado ele mesmo ali, não teria Loki para poder ir lá naquele espaço temporal para ser capturado pelo Mobius, para poder chegar nesse ponto agora e poder podar ele mesmo, né? E aí fica nesse loop mesmo. Portanto, existe sim viagem no tempo, pelo menos agora que aquele que permanece morreu, né? Dentro da AVT. E no primeiro episódio, quando ele foi podado, não apareceu o Loki podando ele mesmo porque era surpresa. Mas vamos supor que do nada aparecesse um outro Loki ali, né? Que seria do futuro, no caso a gente não saberia. Portanto, pode acontecer nesse próximo episódio, você tá lá de boa e chega um outro Loki, né? Já cheguei aqui, vim salvar as outras coisas aqui, que é o Loki do futuro mesmo. E é bom lembrar que se vale pro Loki, também vale para a Sylvie. E a Sylvie tem um time pad que era do Kang, do aquele que permanece, coisa que tá com ela ainda e não foi mostrada direito, não foi aproveitada ainda na série. Talvez aquele time pad que a Sylvie tem não seja influenciado pelo sistema ou pela senhorita Minutes. E agora ela tem a condição de ir e voltar no tempo junto com o Loki, talvez os dois salvem a AVT dessa forma. Agora, para que eles voltem no tempo e salvem as coisas, esse paradigma de loop teria que ser quebrado, já que se as coisas deram errado agora, eu vou voltar no tempo para poder fazer alguma coisa diferente, de maneira que o resultado final seja diferente e não cause exatamente o mesmo acontecimento que faça voltar ao passado, que é o que a gente tem visto nesse episódio, né? Que as coisas acontecem para elas mesmas voltarem a acontecer e assim por diante. Nesse caso, a Sylvie ou o Loki, eu tô achando que é o Loki mesmo, né? Volta para poder fazer de novo toda aquela cena, tudo que aconteceu ali e tentar respostas diferentes. Bom lembrar que no trailer tem até uma passagem que ele fala assim, o que eu vou te falar é difícil de acreditar, de novo. Ou seja, ele tá contando uma história ali, assim, absurda, mas é de novo, mais uma vez ele tá contando. Quer dizer, ele tem que voltar no tempo e ainda convencer a galera que ele é um blog do futuro, que já fez aquilo ali, que já deu errado, o teatro temporal já foi pro saco mesmo, né? Mas tem coisas diferentes a serem feitas. E falando em coisas diferentes para serem feitas, uma das coisas é de fato o Victor Timely não ir naquele túnel lá, que ele vai morrer. Aliás, essa cena eu não esperava, gente. O cara teve um momento heróico, ele montou a pecinha lá, ele falou assim, não é minha vez. Ele até ajudou a galera, né? Ele ficou enrolando a juíza lá, tal, não sei o que, pra poder ajudar, pra poder fazer um momento heróico. Bicho, abriu a porta e o cara explodiu, né? E ele espaguetificou como o Ouroboros tinha dito que aconteceria, numa referência à espaguetificação do Senhor Fantástico lá no filme do Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, já que o escritor do roteiro é o mesmo. Então agora que explodiu tudo e não tem mais AVT, ou começa lá nas linhas temporais, como eu disse, o Loki tentando voltar no tempo, né? Pulando aí de linhas em linhas, recrutando a galera, ou então ele na própria cena ali, dentro daquela salinha lá da AVT, tentando corrigir e voltando as coisas para poder tentar uma atitude diferente. Um final, assim, que deixa muito claro por que a Disney lançou para a imprensa os 4 primeiros episódios, praticamente a série toda, né? E não simplesmente 2, mas é porque o gancho desse quarto é sensacional, muito bom. Série boa, série bem feita. Comenta aqui o que você achou. Um grande abraço e até mais.